Olá, tudo bem? Sou professora Rônia, professora de Geografia. Vamos ver o conteúdo da semana 2 das atividades complementares do conteúdo de Geografia. Cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. É um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. Apesar de contar atualmente com avançadas técnicas e modernos equipamentos, essa é uma prática extremamente antiga. O mapa mais antigo que se tem notícia tem 4.500 anos e provavelmente foi produzido pelos povos babilônicos. Ele foi produzido em uma placa de argila e representa provavelmente a área do vale do rio Eufrates. Com o passar dos tempos, as técnicas cartográficas foram se aprimorando, principalmente durante o período das grandes navegações, em que os europeus utilizavam mapas para encontrar novos caminhos marítimos e descobrir novos territórios. Temos aí a constituição da cartografia como ciência moderna. A evolução, no entanto, não parou por aí, de forma que as técnicas cartográficas tornaram-se mais aprimoradas, especialmente durante o período de guerras e de grandes revoluções científicas. No século XX, uma nova era se estabeleceu na cartografia, com o uso de fotografias aéreas para auxiliar a produção de mapas, uma técnica denominada por aerofotogrametria. Pouco tempo depois, a terceira revolução industrial propiciou o desenvolvimento de procedimentos ainda mais avançados. Nos dias de hoje, graças aos avanços realizados no âmbito dos meios informacionais, a produção de mapas conta com complexas técnicas de elaboração e representação, envolvendo computadores, satélites, softwares e muitos outros equipamentos. Existem alguns problemas, ao representar o planeta Terra, que é uma esfera geóide com os polos aplainados, representado em um plano. Então, representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre. O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica, o que torna impossível a sua representação em plano. O segundo problema está no fato de que a esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito bem definidos. O primeiro problema foi, de certa forma, resolvido por Carl Gauss, um notável matemático que elaborou o conceito de geóide, que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando como ela seria se houvesse apenas os oceanos. Ao longo dos tempos, os cartógrafos foram avançando nessa ideia e aproximavam-se da forma que atualmente caracteriza os globos terrestres. Já o segundo problema é impossível de ser resolvido totalmente. No entanto, a melhor solução foi a elaboração das chamadas projeções cartográficas, em que a Terra passa a ser representada em um plano de diferentes maneiras, ora distorcendo as formas dos continentes, ora distorcendo suas áreas e às vezes distorcendo ambos. Existem inúmeras projeções da Terra, atualmente cada uma atendendo a um determinado interesse ou aspecto da superfície terrestre. Aí nós vamos ver aqui. Continuando, quando colocamos os mapas em escala mundial, inevitavelmente existirão erros ou modificações
propositalmente feitas para não deixar os mapas tão distorcidos ou prejudicar o seu uso ao qual eles foram destinados. Assim sendo, dizemos que existem diferentes projeções cartográficas. As projeções cartográficas são, portanto, o traço sistemático de linhas diferentes ao globo terrestre em uma superfície plana. É a forma de representação do planeta ou uma parte dele em um mapa. Como é possível não haver distorções nas projeções? Os cartógrafos elaboraram diferentes modelos ao longo do tempo, cada um para um intuito. Assim, em vez de tentarmos considerar qual é a projeção certa ou qual é a projeção errada, precisamos observar suas características para saber qual delas é mais adequada para os diferentes fins. Se levarmos em conta a forma como as projeções alteram o espaço geográfico, podemos dividi-las em: nós vamos ter as projeções conformes, que são aquelas que alteram as áreas dos continentes, ou seja, o tamanho deles, e mantêm seus ângulos e formas preservados. E nós temos as projeções equivalentes, que alteram a forma dos continentes, deixando-os diferentes. Em compensação, o tamanho deles permanece o mesmo em relação ao original. E temos as projeções afiláticas, que alteram tanto a forma quanto as áreas dos continentes, mas de um modo que essas distorções não sejam tão acentuadas. Considerando a maneira como as projeções são elaboradas, ou seja, os métodos utilizados e os resultados produzidos, existem 3 principais tipos de projeções cartográficas: a cilíndrica, a cônica e a plana, também chamada de polar ou azimutal. As projeções cilíndricas são projetadas a partir de um cilindro envolvendo a esfera terrestre, de modo que os paralelos e meridianos são reproduzidos no plano após a abertura desse cilindro. O exemplo mais conhecido de projeção cilíndrica é a projeção de Mercator, que altera a área dos continentes e mantém as suas formas. Aqui nós temos a representação da projeção cilíndrica. Projeções cônicas são elaboradas quando um cone envolve a esfera terrestre e reproduz a sua superfície. Os meridianos formam linhas retas que partem de um único ponto em comum, enquanto os paralelos formam semicírculos, como podemos ver na imagem. Aí os meridianos retos e os paralelos formam semicírculos em toda a representação. Temos também as projeções planas, também chamadas de azimutais ou polares. São feitas com um círculo plano colocado sobre uma face da Terra, geralmente os polos. Os meridianos também ficam retos e os paralelos formam círculos concêntricos. Observe. Aí nós vamos ter, a visão que a gente tem dessa projeção é dos polos da Terra. A partir desses modelos, vários tipos de projeções cartográficas foram elaboradas. Como já dissemos, a de Mercator é a mais conhecida, sendo mais útil para fins de navegação por manter a proposta das áreas dos oceanos. A projeção de Peters, imagem a seguir, altera a forma dos continentes e mantém as suas áreas, sendo muito utilizada para representar a importância dos países do hemisfério sul. Ela também é um tipo de projeção cilíndrica. Aqui, projeção de Peters. Já a projeção de Robinson, que altera a forma e também as áreas, é muito utilizada para mapas políticos, pois mantém uma relação de proporção, embora as áreas mais a oeste e a leste no mapa fiquem muito diferentes. Essa é a projeção de Robinson. Aí essas áreas mais a oeste
e mais a leste se tornam diferentes nessa representação. Esse é o conteúdo, pessoal, da semana 2. Bons estudos para vocês!